O microfone do senhor está sem áudio, Marcelo. Tá, obrigado. Bem, gente, boa tarde, bem-vindos, né? Tava falando que é um novo desafio, né? Esse semestre, mais um semestre a gente vai começar, e aí acaba sendo, de certa forma, um novo desafio, por quê? Porque não está sendo fácil, né? Essa época de muito desafio em termos de percas, né? Também mexe muito com o psicológico da gente. E aí é um desafio para nós, professores, né, começar um novo ano, para vocês também, né, cada um com suas realidades, né. E aí a gente está aqui para, de certa forma, nos ajudar, ao mesmo tempo que a gente vai construindo conhecimento, né. Eu espero que esses desafios externos, eles passem o mais rápido possível, né. São vários problemas pontuais, né, mas vamos tentar nos doar ao máximo aqui, né? Mais uma vez, levando uma nova disciplina, uma disciplina bastante interessante e tudo a ver com nossa situação atual quando a gente se refere à epidemia. Então, a gente vai trabalhar essa disciplina chamada imunologia, que vai ser a imunologia básica, né? Não é imunologia aplicada, mas é imunologia básica, ou seja, a gente vai trabalhar o conteúdo de imunologia dessa ciência de forma superficial, já que ela é básica, mas sempre tendendo a voltar, né, os conhecimentos, os conceitos dela para a área de vocês, que seria a enfermagem, tá? Eu só queria saber se vocês estão vendo direitinho o compartilhamento das minhas abas, né? Se está dando para vocês verem, eu vou colocar aqui da apresentação para a gente começar, tá? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão falando aí no áudio, ou então levantando a mãozinha que dá para eu ver aqui, tá certo? E aí eu gostaria de começar a aula, né, apresentando um pouco da disciplina, tá? Como é que ela vai ser, como é que a gente vai trabalhar. Vou colocar aqui no modo apresentação para poder todo mundo ter ideia melhor. Ok, todo mundo está vendo direitinho aí o slide? Que agora eu não estou conseguindo ver vocês, tá? Só vocês que me veem. Bora lá. Então, essa é uma disciplina, como eu falei, básica, né, denominada imunologia básica. Ela é uma disciplina mais curta, ela só tem 72 horas. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelino, acho que todo mundo já me conhece, né? E eu tenho um doutorado em biotecnologia. Tanto no doutorado como na graduação, eu paguei essa disciplina, né? Então, a gente paga na graduação também uma imunologia básica, eu como biólogo, e no doutorado a gente paga uma disciplina um pouco mais avançada, né, de imunologia. Mas também não deixa de ser básica, porque no doutorado é coisa mais profunda, mas de forma mais rápida, né? De forma mais rápida. E aí eu vou apresentar para vocês essa disciplina, como é que a gente vai trabalhar, tá? Começando pela ementa, né? É interessante que a gente saiba quais as propostas, o que é a ementa. A ementa é a proposta da disciplina. Então, o que, é que a disciplina vai abordar? Então, a disciplina tem como um dos pontos da ementa é que vocês compreendam esses mecanismos básicos aí do funcionamento do sistema imunológico, né? No caso, especificamente de humanos, né? Mas a imunologia, ela é aplicada para mamíferos, de forma geral, né? Mas como o nosso cunho é para a enfermagem, então a gente vai ver esses mecanismos básicos no sistema imunológico aplicados a seres humanos, né? E aí, dentro da ementa, a gente vai analisar que essa disciplina tem como abrangência toda a questão funcional e anatômica do sistema imunológico, né, focando principalmente nesses mecanismos que a gente considera mecanismos bioquímicos, mecanismos celulares, que configuram o sistema imunológico. A gente vai ver que o sistema imunológico ele é basicamente dividido em dois tipos, né? A imunidade considerada aquela inata e a imunidade adquirida. Então a gente vai entender e diferenciar como acontecem esses dois mecanismos, né? Como é que esses mecanismos
Eles acontecem para poder ser classificados como dois tipos diferentes, né? E aí a gente vai ver que dentro desses mecanismos, né, desses dois tipos, vão existir processos de envolvimento de atividade celular, tá? Então a gente vai ver que a partir de células, a gente vai ter uma produção de determinados tipos de proteínas que vão atuar também nesse sistema imunológico. Então, a ementa é essa, é basicamente a gente conhecer de forma superficial o que seria a anatomia, a funcionalidade do sistema imunológico e como acontece os processos de imunidade inata e imunidade adquirida. Basicamente é isso que a disciplina vai querer configurar no decorrer desse semestre para vocês. Tá? Alguns dados. Gente, alguma dúvida sobre a ementa da disciplina? Eu gostaria só que vocês falassem ao microfone, que eu não estou vendo o chat mais, tá? O Não, chat. não, Marcelino, pode prosseguir. Tudo bem, obrigado. E aí, os dados da disciplina, né? Então, eu gostaria de apresentar primeiro a disciplina, né? Como a que a gente vai trabalhar, focando aí, por exemplo, a carga horária dela é uma disciplina mais curta, como eu falei, ela só tem 72 horas, né? Na verdade, 72 horas aula. E aí a gente tem uma especialidade nesse semestre, uma peculiaridade, na verdade. Esse semestre ele foi reduzido de 18 semanas para 15, né? E aí a gente tem que consolidar toda essa carga horária em 15 semanas, tá? E aí isso já adianta vocês, não interferiu na questão dos conteúdos. Todos os conteúdos eles vão ser dados, né? O que acontece é que a gente vai acabar estendendo mais um pouco a aula, né? Para poder garantir que essas horas sejam atendidas. Ela tem 4 créditos, então se fosse presencial, seriam 4 créditos de forma ao mesmo tempo, né? Então não seria dividido, seria apenas um dia, né? E aqui a gente só vai ter um encontro por semana, né? Esse encontro, basicamente, ele vai se manter em torno de 60 minutos, porque 60 minutos corresponde à questão das aulas online, né? E aí a gente teria os restantes de aulas assincrônicas, que seriam aulas, aquelas atividades, aqueles trabalhos que a gente passa. Antecipo para vocês que nessa disciplina, nem todo conteúdo vai ter aquela atividade depois, né? Então, por quê? Porque às vezes o conteúdo ele não foi dado por completo, e aí não é interessante eu passar uma atividade se o conteúdo não foi dado por completo, tá? Por outro lado, a gente também vai ter atividades quando o conteúdo for mais curto. Então, por exemplo, eu vou dar um conteúdo hoje para semana que vem já ter uma atividade, tá? Em relação ao horário, né, vai ser às terças-feiras a esse horário, às 14 horas, né, se estendendo até às 15 horas. Então, a gente pode passar um pouquinho mais das 15, vai depender, na verdade, do decorrer da turma, do conteúdo, né, de como o conteúdo vai ser ministrado. As avaliações, a gente vai ter, vou mostrar daqui a pouco o cronograma, e a gente vai ver que a avaliação eu dividi, né, de forma oral, aquelas que a gente já veio trabalhando em fisiologia, né, que na verdade teve um bom rendimento, né, eu acredito que todo mundo se saiu bem naquela avaliação oral que nós fizemos, então a partir disso eu decidi manter como a primeira avaliação a modalidade oral, tá? Já para a segunda avaliação, como eu sou pesquisador, eu não posso deixar nunca de ter esse viés de pesquisa, né? Então, eu estou sugerindo aí como cumprimento para a segunda avaliação, um trabalho de campo, de pesquisa de campo, que eu já vou mostrar como vai ser esse trabalho direitinho, tá certo? E aí a gente entra no plano de ensino da disciplina. Então, eu vou esmiuçar, como eu tenho o hábito de fazer com todas as minhas turmas, né? Eu pego o plano de ensino, vou explicar direitinho todos os conteúdos e todas as respectivas datas desses conteúdos, bem como das avaliações, das atividades dos seminários. Para quê? Para que o aluno ele já fique a par da situação, a data, né, fechada dos compromissos que ele vai ter com a disciplina, né, e comigo. Eu coloquei aqui só o print, mas eu vou colocar
no PDF, tá? Do plano. Para que vocês possam acompanhar. Tá dando para ver, né? Bonitinho aí o plano. Vou só aumentar aqui. Ok. Todo mundo tá vendo, né? O plano. Ó, esse plano, com base, né? Foi configurado, eu configurei com base aí na questão das 72 horas. Mas eu tive que fazer uma redução por causa da demanda, porque existe, na verdade, uma carga horária para aulas online e outra carga horária para aulas não online, que a gente chama assincrônicas, né? Que não é diretamente com vocês ao vivo, assim, a gente passa os trabalhos, as atividades, enfim. E aí eu montei ele 60 horas como aulas online, tá? Então, hoje seria dia 16, dia 16, né? Então a gente vai ver a introdução à imunologia. Já antecipo para vocês que nessa introdução eu tive que dividir porque acabou o conteúdo ficando um pouquinho a mais para a semana que vem. Então a gente vai ter introdução à imunologia 1 e 2, tá? Primeira parte, segunda parte. Que não está aqui, tá aqui só como se fosse uma só. Mas é um trechinho que vai ficar para a semana que vem, por isso que eu não considerei no cronograma. Dia 23 a gente vai passar a ver a questão dos órgãos linfóides. E aí a gente já vai ter uma atividade depois. Essa atividade, ela não é sincrônica, ela é assincrônica, né? Dá para vocês fazerem durante a semana. Qual vai ser essa atividade? É apresentar alguma relação, né, entre os órgãos linfóides e o processo de evolução humana. Vejam só, a gente não está trabalhando em evolução, vocês não vão ser biólogos, mas é porque essa parte de órgãos linfóides, dentro da imunologia, tem muito a ver com a evolução humana. E assim, acaba sendo muito curioso, né? Tem muita curiosidade sobre órgãos linfóides. Então eu quero que vocês depois formem grupos, né? E aí comecem a trazer essas curiosidades, tá? É mais curiosidades, focando aí a questão dos órgãos linfóides e o processo de evolução humana. Por exemplo, só para vocês já começarem a entender o que é que eu quero nessa atividade. Existe um órgão que a gente tem chamado apêndice, né? Que aí provoca um processo de infecção chamado apendicite, que é a inflamação desse órgão, que ele foi um órgão linfóide e ele ainda é considerado um órgão linfóide, que hoje ele não tem nenhuma função no nosso corpo, ele não serve para nada. Mas isso aí foi resultado de quê? Da evolução. Então, por exemplo, isso seria uma dica de vocês pesquisarem a relação desse órgão aí com o processo de evolução. Por que é que ele não funciona mais, né? Por que é que ele deixou de ter essa função? Ou será que ele ainda tem uma função no corpo humano, tá? Só isso que vocês vão relacionar. Lógico, depois que eu der o conteúdo, né? Então, eu vou apresentar para vocês os principais órgãos linfóides, e aí vocês vão começar a trabalhar esses órgãos linfóides relacionados com o processo de evolução. Quantos precisa abordar? No mínimo 2, tá? Então, vocês vão procurar 2 órgãos linfóides e a relação dele com o processo de evolução humana. Dúvidas sobre esse conteúdo, sobre essa estratégia de atividade? Ok, vou passar para a próxima parte. No dia 30 de março, a gente vai começar a imunidade inata. Também é dividido em 2 partes, né? Porque é um conteúdo mais denso, tá? Então, a gente vai esmiuçar essa parte de imunidade inata em 2 encontros, dia 30 e dia 6 de abril, tá? E começar a resposta inflamatória dia 13 de abril. Gente, lembrando que esse cronograma, esse plano de ensino, ele já foi feito com base no calendário acadêmico, tá? Então, se tiver algum feriado, ele já está incluso dentro dessa carga horária. Ou seja, por exemplo, se tiver algum feriado, 1º de abril, por exemplo, se for feriado, né, não sei. Se ele caiu no dia de terça, eu já não coloquei aqui, tá? Só para vocês terem ideia. Então, não coloquei aqui, eu coloquei só os dias letivos, tá? Com base no calendário acadêmico, ok? Então, dia 13, a gente vai trabalhar essa parte de resposta inflamatória e dia 20, sistema complemento. Todas as aulas vocês estão vendo que é através da plataforma Meet, né?
E aí a gente vai utilizar slides, vídeos e também alguns tipos de animações, como também o Word, né? Às vezes eu coloco uma planilha no Word, ou também Excel, enfim. Dia 27 é uma data que eu chamo a atenção, né? Porque a gente vai trabalhar os seminários, tá? Os primeiros seminários dessa disciplina. Como é que vão ser esses seminários, né? Eu coloquei aqui, trabalhando artigos. Vocês vão escolher artigos dentro desse conteúdo que a gente viu. Qual foi o conteúdo que a gente viu na primeira etapa? Seria sistema complemento, resposta inflamatória, imunidade inata, órgãos linfóides. Então, esses conteúdos aqui, eles vão estar, como a gente trabalhou, disponíveis para vocês escolherem artigos. Então, digamos que eu quero pegar um artigo sobre sistema complemento, né? Então, eu vou pesquisar nas bases algum artigo e trabalhar. Lógico, esses seminários vão ser em grupo. Vocês vão pegar o artigo e apresentar esse artigo, tá? Eu vou trazer para vocês aqui algumas sugestões de base para vocês pesquisarem. Espera aí, só um minutinho. Eu vou colocar aqui um primeiro que seria, está dando para ver aí, seria uma base de dados brasileira, né? A Associação de Alergia e Imunologia. Então, aqui você tem, nesta aba de números anteriores, vários artigos, tá? E por ano. E vocês vão escolhendo, tá? Esses artigos que vocês querem, de acordo com o conteúdo que vocês querem abordar. Esse aqui é a plataforma brasileira, que eu estou colocando como sugestão, né? Mas tem inúmeras outras aí. A internacional seria essa daqui, o Journal. Então, aqui vocês também têm várias possibilidades de escolher artigo, certo? Então, aqui escolhe os arquivos dos artigos e apresenta. São sugestões, tá? Para vocês. Aqui a gente tem os artigos que estão agora, né? Os artigos passados, ele coloca artigos passados. Aí tem aqui vários artigos para vocês escolherem, se quiserem trabalhar em inglês. Mas se quiserem trabalhar em português também, fiquem à vontade, né? Acredito que seja mais fácil pela questão mesmo do tempo, né? Qual o critério para esses seminários? É que vocês abordem um desses temas que foi trabalhado, certo? Em sala. Não é interessante colocar um artigo que não tem nada a ver com o que a gente viu, tá? Mas aí depois, nessa semana do dia 20 de abril, eu já envio para vocês os critérios de avaliação dos seminários, como eu sempre faço, né? Na semana antes eu mando os critérios e aí vocês devem seguir aqueles critérios na apresentação, tá bom? Dúvidas sobre os seminários? Alguma dúvida, alguma sugestão? Tudo bem, vou passar agora para a nossa data da avaliação oral, que vai ser dia 4, tá? Dia 4 de nossa, maio, né? 4 de maio. 4 de maio, tá? Vai ser a prova oral naquele mesmo esquema, né? Vou também fazer um cronogramazinho mostrando o horário de cada um. Geralmente são 10 minutos para cada aluno, tá bom? No dia 11, a gente vai começar a imunidade adquirida, que é o outro tipo, né, de imunidade, especificando aí a questão dos anticorpos. Dia 18, complexo de histocompatibilidade, que a gente chama MHC, tanto de classe 1 como de classe 2, que a gente vai ver que existem dois tipos também de MHC. A gente está vendo que aí eu dividi o conteúdo, né, em duas partes. A apresentação 1, que seria a parte 1, de MHC do tipo 1, e MHC do tipo 2 seria a parte 2, tá? Dia 1º de junho, ativação linfocitária. E aí a gente já tem dia 8 de junho, a parte de imunização, tá? Essa parte de imunização, em outras palavras, seria trabalhar vacinas, tá? A gente vai ver aí os princípios das vacinas, como são feitas as vacinas, como são utilizadas para, de certa forma, distribuição para o comércio, né? Como é que elas são distribuídas. Mas a gente vai pegar a base molecular, como elas são feitas,
até essa parte de como ela chega aqui no Brasil, por exemplo, nos postos de saúde. Com base nisso, como a gente vai trabalhar em imunologia, eu já antecipei o que eu vou querer como avaliação 2, tá? A avaliação 2, ela vai ser uma proposta de pesquisa de campo sobre vacinas, tá? Então, eu coloquei até aqui, por quê? Porque dia 8 a gente já vai começar a trabalhar também essa pesquisa de campo. Como o nome já está dizendo, é uma pesquisa de campo. Como a gente não pode ter contato, né, com outras pessoas, tudo tem que ser feito de forma remota. Então, essa pesquisa de campo, ela também vai ser feita de forma remota. Basicamente, ela vai consistir, eu vou ter que pular um pouquinho aqui para frente, ela vai consistir sobre a percepção das pessoas sobre vacina. Não se preocupe que eu vou, nesse dia aqui, esse dia anterior, que seria aqui. Cadê? No dia 8, eu já vou apresentar para vocês como é que eu quero que vocês façam esse questionário. Tá? O título do trabalho vai ser Percepções sobre Vacina. Tá? Mas aí a gente vai delimitar, lógico, você não pode sair entrevistando todo mundo, né? Então a gente vai delimitar aqui no dia 8 de junho qual vai ser o público-alvo, como é que vocês vão fazer esse questionário, o que é que o questionário deve abordar, tá? Para poder o quê? Para poder, mais na frente, que seria no dia 26, vocês apresentarem esse resultado da pesquisa, tá? Então, eu estou dando um bom tempo, que seria basicamente do dia 8, né, ao dia 26. Então, vocês teriam essa semana para fazer, essas 2 semanas, na verdade, mais de 2, basicamente 3 semanas ou 2 semanas, para fazer essa entrevista, né? Essa entrevista, logicamente, de forma online, de forma remota, tá? E aí a gente vai definir aí o grupo-alvo, né? Por exemplo, eu estava pensando a gente trabalhar a percepção de vacina não em idosos e nem um público mais maduro, assim, de 40, 45 a 50, não. Mas eu estava querendo perceber essa percepção que os jovens têm, né, sobre vacina. Então, a gente vai ver uma faixa etária mais ou menos aí entre 19 anos a 22 anos, mais ou menos, tá? Mais ou menos esse grupo-alvo. Tá? Mas a gente vai conversando e vai fechando aí a proposta dessa avaliação. Eu queria saber de vocês agora o que é que vocês acham dessa proposta. Por quê? Porque eu já estou pensando em pegar esses dados aqui, que a gente vai ter, apesar de ser dados simples, né, porque é uma pesquisa simples, mas a gente fazer uma futura publicaçãozinha dessa pesquisa, né, em alguma revista brasileira de enfermagem, tá? É a minha sugestão. A gente vai ver como a gente vai trabalhar isso, quais os resultados, se os resultados forem interessantes, a gente pode até publicar, tá certo? Minha ideia é essa, fazer essa pesquisa de campo e ela vai contar como a segunda avaliação. Além disso, a gente tem um semináriozinho aqui, que seria no dia 15, sobre transplantes e reações de hipersensibilidade e doenças autoimunes. Tá? Depois a gente faz a divisão, são 3 assuntos, né? Transplantes, reações de hipersensibilidade e autoimunidade. São temas bem interessantes, que dá para fazer uns seminários bem interessantes, tá? Somando-se a avaliação, a gente tem a nota dos seminários, tá? Que seria dia 15. Eu coloquei aqui dia 22, que ainda a gente vai estar trabalhando essa pesquisa de campo. Então, a gente começa a trabalhar no dia 8 e vai até o dia 26, trabalhando essa pesquisa de campo. Eu digo trabalhando aquela questão. Marco um dia com vocês para orientar, né? E aí, cada grupo vem naquele horário e a gente faz as orientações, tá? Dúvida, gente? E aí que eu coloquei a questão das notas, como é que vão ser, né? A nota da avaliação, ela vai ser o somatório da avaliação oral com seminário, tá? Aí dando 10 pontos. A nota da avaliação 2 vai ser o seguinte:
seminário valendo 10, pesquisa de campo valendo 10, soma os dois, divide por 2, dando a nota da segunda avaliação, tá? Dúvidas, eu queria muito que vocês falassem, tá? Até mesmo como sugestão, a opinião de vocês sobre essa proposta de avaliação, né, na segunda unidade. Eu gostei, já quero outra publicação. Que bom. Quem mais quer falar alguma coisa? Dizer que, tipo, sugestões, né, gente? A gente pode ir trabalhando isso. E assim... Oi. Boa tarde. Deixa eu perguntar, aí essa pesquisa, ela vai ser feita através daqueles formulários do Google, essas coisas assim? Aí a gente já tem que ver uma forma de... com certeza tem, mas eu não sou muito expert nesses aplicativos, nesses formulários. Mas tem uma forma de só responder só uma vez, né? Você evitar que a mesma pessoa responda mais de uma vez. Aí, no caso, vê se eu entendi. A prova, a AV1 é uma prova oral e a AV2 seria essa pesquisa. Essa pesquisa junto com os seminários. Junto com o seminário, entendi. Isso. E na AV1, a AV1 também vai ser, além da prova oral, somando-se com o seminário, né? Então, a prova oral vai ficar valendo 5, juntando aí com o seminário, valendo 5 também. Certo? E outra coisa, antes disso, antes da gente começar a fazer a pesquisa mesmo, eu tenho que solicitar, né, ao comitê de ética a aprovação ou não, né? Por quê? Porque aí a gente não pode fazer se não for aprovado, lógico. E também para as publicações, né? Tem que ter o aval do comitê de ética, ok? Dúvidas? Ok, estamos claros, né, em relação a proposta, né, de avaliações. Eu acho que está bem interessante do ponto de vista metodológico. Então, assim, a gente vai ter muito problema, né, aquela questão da prova, a avaliação 2, principalmente, de ter outra prova oral, né. Ok? Então, o plano de ensino foi apresentado. Então, a gente vai começar essa parte introdutória da imunologia, que, na verdade, essa aula nós vamos trabalhar os conceitos básicos, os conceitos chaves da imunologia. A gente vai ver no finalzinho da aula uma diferenciação entre a imunidade inata e imunidade adaptativa, tá? Então, a gente faz isso de forma superficial, trabalhando os conceitos gerais. É tanto que eu dividi aqui Introdução à Imunologia, parte 1, que a gente vai ver esses conceitos hoje, e aí um pouquinho na semana que vem, para fechar. Seria a introdução à imunologia na parte 2, tá? A gente começa a definir o que é que vem ser imunologia. Como eu falei para vocês, hoje, quer queira, quer não, diante da epidemia, a gente está tendo que ter alguns conceitos básicos sobre imunologia. Nem que a pessoa não saiba do que se trata, mas ela sabe, por exemplo, o que vem a ser imunidade, né? Então, por exemplo, fulano teve Covid e agora já está imune, né? Então, ela já ouviu essa palavra. Então não pega mais, né? Outra questão, anticorpo, né? Tem a questão da produção do soro para curar a Covid, que está sendo bem interessante essa pesquisa, que é a Fiocruz que está fazendo. E aí eles estão produzindo anticorpos para tratar quem está doente, de forma semigrave, né? Semigrave. Então, são conceitos que estão dentro, ultimamente, do nosso cotidiano, que a maioria das pessoas, por serem leigas, não tem uma noção exata, uma percepção exata de que esses conceitos eles estão dentro de uma ciência que seria a imunologia, né? Eu trouxe a definição de imunologia aí, que basicamente a imunologia ela vai tratar desses mecanismos que são biológicos, fisiológicos, para poder fazer com que o indivíduo, que o organismo, de forma geral, ele tenha mecanismos para se defender e, com isso, garantir a sua sobrevivência, né? Essa defesa, né, ela vai ser orquestrada por um mecanismo que é um mecanismo inato à fisiologia do corpo humano, ou seja, o corpo humano já vai ter o que a gente chama barreiras primárias,
E também vai ter a imunidade adaptativa em consequência da ação da imunidade inata, que vocês vão entender bem isso depois. Mas tudo isso é o quê? Uma resposta fisiológica com o intuito de combater algo que esteja provocando um processo de infecção e ou doença, né? Então, essa resposta, essa orquestra de resposta, com base em princípios fisiológicos, né, para garantir a sobrevivência do indivíduo, é o que a gente pode definir como imunologia, tá? É uma definição que acaba sendo bem geral, porque a gente vai ver que esses mecanismos eles são muito peculiares, eles partem de princípios genéticos, então a informação ela vai estar a nível de gene, que, por exemplo, vai fazer com que aquele gene ele gere uma informação, que essa informação pode ser, por exemplo, um processamento proteico, que nada mais é do que a origem da produção do anticorpo, né? Então, são muitos processos bioquímicos, são muitos processos moleculares, muitos processos sutis, mas extremamente magníficos, assim, do ponto de vista biológico, de uma precisão, né, maravilhosa, assim, surpreendente, que às vezes você fica sem entender como é que isso funciona, como é que a gente tem uma resposta. Por exemplo, você pode ter milhões e milhões de contato com parasitas, e todos esses milhões e milhões de parasitas que entraram em contato com você, você vai ter uma resposta para cada um de forma altamente específica. Então, isso é muito, muito interessante do ponto de vista biológico. Então, é isso que define imunologia, né? Vai ser todo esse estudo desses mecanismos que são desenvolvidos a nível de organismo, né? Porque eu posso aplicar imunologia também para outros mamíferos, não só para seres humanos. E entender como é que isso funciona. Por exemplo, se você tem um processo de infecção em animais, que é basicamente a mesma coisa que acontece em nós. Tanto que essas medicações que são usadas também, elas têm efeito contra parasitas. Se eu for, por exemplo, utilizar um remédio que eu estou tomando, por exemplo, ivermectina, né, que é para parasitas, e eu der uma dose para um animal, vai funcionar do mesmo jeito. Lógico, tem que equilibrar a questão da dose. Por quê? Porque os princípios imunológicos são os mesmos, né? Com base nesses princípios imunológicos, você entende como é que o corpo dá aquela resposta, como é que o organismo dá aquela resposta, como é que ele manifesta aquela resposta. Então, isso parte do princípio da imunologia, que rege todos os mamíferos de forma geral, tá? E aí, com base nisso, a gente tem que entender o que vem a ser sistema imune, né? Se eu falo, existe a imunologia, que é a ciência que vai entender esses mecanismos, eu preciso entender quais são esses mecanismos. E aí a gente pode fazer um link entre esses mecanismos, que esses mecanismos sejam sistema imune. Então, o sistema imune nada mais é do que tanto células, né, orquestradas, organizadas, para fazer com que haja uma resposta aos processos de infecção gerados por parasitas, tá? E também produtos derivados dessas células, que a gente chama de proteínas. Então, anticorpos são proteínas. E a gente vai ver que a produção de anticorpos ela só se dá quando uma célula entra em contato com o parasita. Então, a produção de anticorpos vai ser a partir da ativação celular. Então, quando você tem uma ativação celular com base no primeiro contato com o parasita, tá? Aí sim você vai ter uma resposta, que essa resposta posterior do contato da célula com esse parasita pode ser também mediado por proteínas. Como a gente também vai ter, vocês vão ver, proteínas que estão circulando no nosso corpo que não foram derivadas, não foram derivadas após contato com o parasita. Elas já estão circulando no nosso corpo antes mesmo que esses parasitas entrem em contato. Por quê? Porque quando entrar em contato, essas proteínas elas vão ter um mecanismo de ação para tentar também destruir esses parasitas. Então, a gente considera como sistema imune esse conjunto de células diferenciadas e proteínas também diferenciadas e altamente específicas que vão ser responsáveis para combater o processo de infecção. Essa infecção, a gente sabe que nem toda infecção ela leva à doença, né? Então, tem infecção que acontece e não gera doença.
Ao todo tempo, nosso corpo está entrando em contato com milhões de micro-organismos. A minoria pode provocar doença. Né? A partir do quê? A partir do processo de infecção. Mas nem toda infecção gera doença. Né? Vocês têm que saber desde já que infecção não é sinônimo de doença. A pessoa pode estar infectada e não ter doença. Tá? Exemplos claros. Se tem infecção por HIV, não tem doença, que seria a AIDS. Tá? Outro exemplo, a gente pode ter pessoas que entram em contato, olha só que interessante, entram em contato com o SARS-CoV-2, né? E não tem a COVID. A COVID não é o nome do vírus, né? A COVID é o nome da doença que o vírus causa. Então, o vírus causa... O nome do vírus seria SARS-CoV-2, que é um tipo de vírus, que seria um tipo de coronavírus, né? Colocaram 2 para caracterizar esse tipo de vírus. E ele gera uma doença chamada COVID, que é uma infecção, uma doença gerada pela infecção através da infecção por COVID, por SARS-CoV-2, desculpa. Então, essa relação que se tem entre infecção nem sempre vai gerar uma doença. Então, tem pessoas que entram em contato com SARS-CoV-2 e não têm COVID, né? Elas entram em contato, às vezes nem sabem que entram em contato, porque não tem nenhum sintoma aparente, não foi gerada uma doença, né? E não tiveram COVID. Tá dando para entender essa relação? Então, as pessoas confundem, muito associando o COVID com o vírus. Na verdade, é a COVID, a doença que o SARS-CoV-2 provoca, tá? Isso é essa diferença. Então, isso aí é orquestrado, esse processo de defesa, pelo sistema imune. Isso fica muito claro quando a gente também analisa, por exemplo, as pessoas que têm problemas em relação à imunidade. Por exemplo, doenças autoimunes são pessoas que o próprio corpo começa a reagir com células do próprio corpo, destruindo essas células. Aí a gente vê vários problemas em consequência dessa autodestruição. Quando você tem patologias associadas à imunidade, como, por exemplo, a infecção pelo HIV, que destrói linfócitos T. Então, a gente vai ver que os linfócitos T, eles vão estar caracterizados dentro da imunidade adaptativa ou adquirida, né? E com base nisso, o sistema imunológico ele falece se o vírus persistir, destruindo. E aí você vai ter vários outros problemas em decorrência do processo de infecção pelo HIV, tá? Que aí é o quadro que a gente considera como AIDS. E aí a gente tem outras doenças também, por exemplo, aquela doença muscular, que agora eu esqueci o nome, deixa eu lembrar aqui, que ela causa muitas dores musculares, que na verdade ela é uma resposta do sistema imunológico às próprias células do sistema imunológico, então é uma doença autoimune também. Então, quando a gente analisa esses aspectos de problemas no sistema imunológico, a gente percebe o quanto o sistema imune ele é precioso para garantir a sobrevivência. Então, ele é indispensável para o processo de sobrevivência dos organismos, né? Quando eu me refiro aos mamíferos de forma geral. A imunidade é outro conceito que está dentro do sistema imune, que às vezes as pessoas colocam de forma errônea, né? Então, a imunidade é quando você tem uma imunidade que ela pode ser inicial, ela pode ser tardia também, né? E essa imunidade, ela o arsenal desse sistema imune gerando uma resposta. Então, pode ser que a imunidade seria uma resposta a partir do trabalho que o sistema imunológico vai ter, tá? A pessoa pode estar imune a determinados parasitas ou não imune. E aí a gente vai ver que também tem imunidade primária e imunidade secundária. E que existe também imunidade inata e imunidade adaptativa. Então, são conceitos que a gente precisa entender a princípio para poder começar a trabalhar a disciplina de forma geral. Mas o que é que vai causar esses processos de infecção, né? O que é que vai desafiar o sistema imunológico? A gente está vendo aí vários tipos de micro-organismos. Então, basicamente, são micro-organismos que vão interferir na eficiência da proteção desse organismo. Então, nosso sistema imunológico ele vai estar sempre
sendo ativado com o intuito de combater esses micro-organismos. E aí a gente tem vários tipos de micro-organismos. Os principais, digamos assim, mais recorrentes no processo de infecção são bactérias, mas isso está mudando também porque antigamente eram mais bactérias que causavam problemas de infecção e doença. Hoje a gente tem uma relação pouco diferente aí. A gente inclui também causando muitos problemas de doença em decorrência do processo de infecção, grupos de organismos dentro do reino fungi, que seriam fungos, tá? E vírus. Os vírus não estão aqui, que eu acabei esquecendo de colocar, mas a gente tem os vírus também entrando aí, um dos principais, por exemplo, entrando aí como tipo de micro-organismo que interfere diretamente no equilíbrio do indivíduo. Então, quando um vírus entra em contato, gerando processo de infecção ao indivíduo, esse sistema imunológico ele vai ser ativado. Além disso, a gente tem protozoários em menor escala, mas também se a gente for analisar, por exemplo, malária, né? Então, é um dos tipos mais recorrentes na região norte, também na região nordeste, né? E outra questão interessante também que eu coloco aqui para vocês, que está no grupo dos protozoários, é a questão da leishmania, que é o popular calazar, que ultimamente também está tendo um boom aí de calazar, tá? Que é provocado por um protozoário a partir do processo de infecção e driblando o sistema imunológico. Além de algas, que algumas águas elas também podem gerar processo de infecção, tá? Mas não é tão recorrente assim. Por quê? Porque algumas algas, para você ter esse processo de infecção, você vai ter que entrar em contato com aquele ambiente, tá? Mas se a gente for analisar, por exemplo, que essas águas, elas também são responsáveis pelo processo de infecção a partir da ingestão da água. Então, a água maltratada, né, ela é também um foco para a disseminação de águas. O problema das águas é o seguinte, não é o micro-organismo em si, mas são as toxinas que essas águas produzem. E aí tem um efeito, tem uma infecção que gera uma doença, às vezes até mesmo severa, dependendo do tipo de toxina que é emitida por essas águas. Eu não lembro qual a cidade, mas teve uma reportagem mostrando que tinha muitas pessoas doentes e não sabiam o porquê. Depois foram investigar que essa pessoa estava com um quadro muito grave de diarreia, né? E aí suspeitaram logo da água. E depois foram fazer uma investigação que tinha lá um determinado tipo de água que estava produzindo uma toxina, né? Aí, dentro desse grupo das águas, tem as cianobactérias, tá? Que são uns tipos de águas que produzem, tem uma similaridade com bactérias, mas não são bactérias, e que elas produzem uma toxina muito agressiva, tá? Esses tipos de micro-organismos são eles que o sistema imunológico nosso vai estar sempre tentando combater, tá? Combater o quê? A infecção e, consequentemente, não trazer doença, tá? Dúvidas até aqui? Nenhuma? E aí, quando eu falo em micro-organismos, a gente tem que também destacar qual o papel que esses micro-organismos eles possuem. Por exemplo, será que todos os micro-organismos vão provocar infecção e provocar doença? Será que todos os micro-organismos são maléficos, digamos assim? São danosos? Será que todo micro-organismo vai parasitar meu corpo? Não. A gente tem uma categoria que a gente chama de relação ecológica. Quando eu falo relações ecológicas, qual organização, quais as relações que esses organismos vão ter de harmonia ou desarmônica, né? Puxando um pouco da ecologia. E aí os micro-organismos também eles têm esses tipos de relações. Eles podem ser, por exemplo, parasitas, aí sim, aí eles vão gerar processo de infecção que podem ou não gerar doença, tá? Esses patógenos, eles podem estar dentro desse grupo, então, pegando toda essa classificação, incluindo aqui vírus também, tá? Eles podem ser patógenos e eles podem estar num grande grupo. Então, eu posso ter, eu considero um patógeno, seria, por exemplo, um tipo de bactéria, um tipo de fungo, um tipo de protozoário. Quando eu reúno todos eles
dentro do organismo, eu considero ele como parasitas internos, tá? Aí, geralmente, essa classificação parasitas internos está mais destinada a vermes macroscópicos, que você consegue ver a olho nu. E patógenos estariam mais relacionados a micro-organismos numa escala microscópica, que você não consegue visualizar a olho nu, tá? Outra categoria de relação ecológica dos micro-organismos é aqueles micro-organismos que não provocam doença, mas que estão todo o tempo em contato com o nosso corpo e que nosso corpo precisa deles para usufruir de alguns benefícios. Aí, a partir dessa relação comensal, que a gente chama de comensais, esses micro-organismos que estão dentro, por exemplo, a gente vai ter muito micro-organismo no intestino. Esses micro-organismos, como principalmente bactérias, elas vão estar lá auxiliando no processo de digestão. Ao mesmo tempo, eles estão se nutrindo, ao mesmo tempo, eles estão favorecendo a nossa sobrevivência a partir do processo de digestão. Outra questão interessante é que esses micro-organismos do intestino, eles também liberam vitaminas, né? Então, algumas vitaminas são liberadas por bactérias e nosso corpo acaba assimilando aí essas vitaminas que são essenciais para a nossa sobrevivência. Esses micro-organismos que estão no nosso corpo, que não geram processo de infecção e, consequentemente, doença, tá? Vejam só, eu vou só fazer uma ponte entre infecção e porque esses comensais não geram infecção do ponto de vista negativo. Por quê? Desde quando a gente nasce, a gente tem o que a gente chama de flora normal. Essa flora normal, ela é o conjunto de micro-organismos que vai estar de forma permanente ou transitória dentro do nosso corpo, trazendo sempre benefícios. Como eu falei, produzindo vitaminas, fazendo com que micro-organismos patogênicos não proliferem. Na verdade, quando você tem um patógeno junto com sua flora normal, a flora normal ela tende a combater esse micro-organismo externo, eliminando. Então, tem essa relação também benéfica para o nosso corpo. Além também de regular, por exemplo, interferir no processo de digestão, como eu falei. Então, às vezes, a pessoa, quando tem um desequilíbrio, toma antibiótico. O antibiótico mata um pouco, elimina um pouco a flora normal. Aí, o que acontece? Aqueles micro-organismos que são patógenos, eles aumentam a sua quantidade, porque a flora normal tem uma quantidade menor, e aí eles podem gerar um processo de doença, certo? Ok? Ficou clara essa relação? Então, a flora normal é indispensável para a nossa saúde, nosso bem-estar. Tá? O interessante da flora normal, só lembrando, que qual a importância do parto normal, né? Esse parto humanizado normal? É que quando a criança passa pela vagina da mãe, ela já adquire micro-organismos da vagina que vão constituir sua flora normal. Isso é uma das importâncias do parto normal. Por quê? Porque favorece a aquisição de micro-organismos que vão formar aquela flora normal no filho, né? E, consequentemente, já dá uma maior resistência a outras infecções externas, né? A partir do que o bebê entra em contato com o mundo externo. É bem interessante essa relação da flora normal. E aí o que vai determinar essa relação de provocar ou não uma infecção e, consequentemente, doença, é uma relação que a gente vai ter com os micro-organismos chamado processo de adaptação versus a interação que existe com a imunidade. Então, a adaptação é o seguinte, é quando você vai ter uma característica ali, no caso, a adaptação do parasita, que vai favorecer a permanência dele no nosso corpo, sem, de certa forma, ser eliminado, tá? E a imunidade é a nossa resposta. Então, quando você tem essa relação, que a gente pode até colocar aí na balança, essa relação, ela nem sempre vai estar equilibrada. Ela sempre vai estar pesando para um lado ou para o outro. Por quê? Porque quando o parasita não tem a adaptação necessária para driblar nosso sistema imunológico, o sistema imunológico vai combatê-lo. Ao contrário, quando o parasita
ele consegue infectar o indivíduo, consegue driblar a imunidade, ele vai ter um processo de adaptação que acontece ao longo do tempo, vai deixar ele mais favorável ao processo de infecção. Existe outra relação que é bastante discutida, que os parasitas, de forma geral, a princípio, eles tendem a ser mais agressivos. Com o passar do tempo, eles vão fazendo com que o indivíduo fique adaptado à sua presença e que, consequentemente, o sistema imunológico não o destrua. Isso se dá dentro da evolução, né, do processo de evolução biológica. Aí tem até a questão, será que o SARS-CoV-2 ele vai ficar amigo do corpo humano? Será que a gente vai, daqui a, sei lá, 30 anos, a gente não vai ter mais essa doença causada não vai ter mais a Covid, né? Pode ser que aconteça, mas vai demandar muito tempo, né? E aí a gente já tem outro problema que seria as variantes, né, desse parasita. Mas os parasitas, de forma geral, eles tendem a ter essa relação de princípio serem muito agressivos, que a gente chama de muito virulentos, e com o passar do tempo eles vão perdendo essa virulência. Por que eles vão perdendo essa virulência? Porque eles, de certa forma, essa relação fica sendo mais benéfica para eles, por quê? Porque se matar o hospedeiro, eles consequentemente também vão ser eliminados. Tá? Isso é uma das teorias que rege o processo de evolução biológica. Mas o que acontece com esses parasitas novos? O importante do vírus, por exemplo, do SARS-CoV-2, não é se adaptar ao indivíduo. Não. A relação dele é de replicar. Quanto mais se replicar, melhor para o vírus. Não quer saber se o hospedeiro vai estar adaptado ou não. Pode ser que daqui a 50 anos se estabeleça, pelo processo de evolução biológica, uma harmonia aí. Tá? Que é pouco provável. Por exemplo, a gripe. A gripe a gente já tem há muito tempo. E não existe ainda essa relação harmônica, né? Então, tem pessoas que têm gripe 4 vezes, porque são vírus diferentes, né? E mesmo assim tem a infecção e a doença, tá? Essa relação nossa, só para finalizar esse slide, é que essa imunidade, essa resposta à imunidade vai depender desse processo de adaptação que o parasita tende a desenvolver com o passar do tempo. Mas sempre esse primeiro contato ele é mais brusco. O nosso sistema imunológico ele tende a reconhecer e combater de forma mais agressiva. Aí o interessante também frisar é que se esse mesmo parasita, por exemplo, você teve, vou colocar um caso aqui de sífilis, né? Então é causado por uma bactéria, Treponema pallidum. Essa bactéria, o primeiro contato dela com o indivíduo gera um processo de infecção que leva à doença, né? Se não for tratado, pode chegar até sífilis de 3º grau. Ao contrário, quando a pessoa teve sífilis, ficou curada. Mas se entrar em contato com o parasita novamente, o que é que vai acontecer? Já não vai ter mais a doença. Por quê? Porque já foi gerada uma imunidade adaptativa àquele parasita, né? E o parasita vai ser, consequentemente, eliminado. Tá? Deu para entender, gente, esse ponto? E aí a pergunta, né? Então a gente falou sobre o sistema imunológico, definiu imunidade, definimos o sistema imunológico, como é que esse sistema imunológico ele dribla, né? Ele faz com que haja uma proteção aí a diferentes parasitas, que são esses tipos de micro-organismos. E a pergunta para vocês, qual seria nosso primeiro mecanismo de defesa? O que é que vocês acham? O que é que faz com que a gente se proteja de forma imediata a um patógeno? O que é que vocês entendem? Qual seria esse nosso primeiro mecanismo de defesa? Marcelino, seria a pele? Exatamente. Exatamente. Então, a pele, ela é a primeira barreira, né? Então, a pele, ela vai fazer com que esses patógenos, eles
sejam bloqueados mecanicamente, né? Nós temos muito micro-organismo na nossa pele que constitui a nossa flora normal, estão constituindo nossa flora normal, são benéficos, mas quando um patógeno ele entra em contato, a primeira barreira que ele vai ter é a física chamada a pele, né? Então, esse grande órgão que a gente tem serve para dar essa proteção, mas nem toda nossa pele ela é uniforme, ela não tem abertura. Tem algumas regiões em que vai ter essa abertura e vai facilitar o contato do meio externo com o meio interno, que são as nossas mucosas, né? Então, são as portas de entrada para os patógenos. Só caracterizando aqui a pele, a gente vê que a pele, por ter essa consistência queratinizada, né? Então, ela é muito rica em queratina, ela dificulta o processo de entrada do patógeno e também a gente vai ter substâncias que fazem com que esses patógenos eles não consigam infectar, atravessar essa barreira física. Por exemplo, uma camada grossa de epitélio, junto com queratina, então a gente vai ter epitélio e acima desse epitélio uma camada densa de queratina. Esse epitélio vai ter células que produzem, por exemplo, suor, que no suor vai ter barreiras que a gente chama de barreiras químicas, como substâncias químicas que vão tentar destruir esses patógenos, além também de outras substâncias que têm o intuito de destruir o ataque desses patógenos. Já as mucosas são as portas de entrada e são os lugares mais vulneráveis. Então, a gente vai ter mucosa ocular, né? Aqui estou mostrando essa imagem, ela vai estar descrevendo aí, o que está em azul são as barreiras físicas mais rígidas, digamos assim, para evitar a entrada de patógeno. Mais difícil do patógeno entrar, a não ser que seja perfurado, né? Então, no caso, a pele, né, é toda essa região que nos protege, né, nos reveste, nos protege, a partir da presença desses epitélios junto com a queratina, eliminando as substâncias químicas, né, presente, por exemplo, no suor. Mas a gente tem as mucosas, que aí a gente está vendo na figura, por exemplo, na figura do lado esquerdo de vocês. Então, a gente está analisando onde é que estão essas mucosas. A gente tem a mucosa ocular, a gente vai ter a boca, tá? E a gente vai ter também tanto a mucosa anal, como, no caso das mulheres, a vaginal, tá? Essas mucosas, a gente pode também considerar que a uretra é uma mucosa. Olha, se você for considerar que é uma estrutura aberta, sim, pode ser uma mucosa, tá? Mas o que caracteriza as mucosas é a quantidade de muco produzidas. Então, se eu for analisar, por exemplo, o pênis na região uretral, não tem muco, pelo menos sem ter relação sexual, né? Antes do ato sexual. Já a vaginal, não. Ela vai ter ali muco constantemente, que é uma das formas também de evitar infecção urinária na mulher, né? Então, as mucosas têm esse nome por ter uma grande secreção, né? É o encontro entre o meio externo e o meio interno, e ali precisa ter uma grande quantidade de muco para não ressecar os tecidos, evitar a entrada de patógenos e fazer com que haja a lubrificação nos olhos, no nariz, boca, né? Então, essas áreas elas devem ser ricas em muco para não deixar ressecada, já que estão entrando em contato diretamente com o meio externo, e também servir como barreiras, né? Barreiras para a eliminação de patógenos que possam vir gerar infecção e ou doença, tá? Dúvidas? Aí a gente tem as barreiras presentes no epitélio. A própria pele em si, ela já é o quê? Um tipo de barreira mecânica. Mas, como eu falei, já antecipei, ela produz substâncias que podem ter ação também contra esses patógenos, que seria a produção de líquidos. Esses líquidos gerados pelas barreiras mecânicas, como a pele, né, do epitélio, têm grandes quantidades de substâncias químicas que podem ter atividade contra esses patógenos. Essas substâncias
que estão presentes nesses líquidos produzidos por epitélio, a gente chama de barreira química. O que é que vai ter nessa barreira química, nesse líquido que o epitélio produz? Vai ter enzimas e vai ter substâncias que deixam meio ácido. Um exemplo, a gente tem nos nossos olhos, nas nossas lágrimas, a famosa lisozima, que é uma enzima que destrói vários patógenos, principalmente bactérias gram-positivas, né? Meio ácido na vagina, se tem uma variação de pH. Se esse pH ficar mais elevado, não ficar ácido, aí pode ter complicações como, por exemplo, candidíase, né? Que é uma infecção por cândida, que é um tipo de levedura. Tá? Então, essas substâncias químicas, elas têm esse papel também de evitar a entrada de patógenos. Na nossa boca, a gente tem uma ptialina, que é uma enzima também que tem esse papel de evitar o crescimento bacteriano, a infecção de patógenos, de forma geral. E a microbiológica, que nada mais é do que a participação da flora normal. Então, onde se tem a flora normal, pelo processo de competição, a eliminação desse patógeno. E o mais interessante também é que essa flora normal, ela pode também produzir substâncias químicas para destruir esses patógenos, tá? No processo de inibição desses patógenos. Então, se a gente tem déficit na nossa flora normal, consequentemente, a gente vai ter um déficit na nossa resposta imunológica. A gente vai estar mais vulneráveis a processos de infecção. As barreiras, aqui tem mostrando um resumo desses tipos de barreira no epitélio, as mecânicas, químicas e microbiológicas. Na pele, por exemplo, mecânica, a gente vai ter fluxo de líquido, da respiração, e também quando a pele ela de certa forma, danificada, tá? Na química, a gente tem a produção de substâncias que a gente pode denominar de sebo, que vai ter uma grande quantidade de ácidos graxos, e também de enzimas denominada lisozima, tá? Além também de ácido lático. Esse ácido lático, ele na maioria das vezes, produzido pela flora normal, na pele. Então, a gente tem vários micro-organismos na pele que crescem, né, se nutrem e, consequentemente, produzem ácido lático como subproduto, que acaba também evitando o ataque de patógenos, eliminando os patógenos por ser uma barreira química a partir de uma barreira microbiológica. Então, em cada região do nosso corpo, a gente vai ter, principalmente nas mucosas, né, a gente vai ter quais são essas barreiras. Ó. No trato gastrointestinal, a gente vai ter como barreira mecânica o fluxo de líquido, a produção de muco, a própria comida, né? E a saliva, certo? Qual a barreira química do trato gastrointestinal? Produção de enzimas e o pH do estômago, por exemplo, gerando a acidez. E a microbiológica, a gente tem uma grande quantidade de bactérias no nosso intestino, formando a flora normal. No trato respiratório, ó, a presença de líquido e de muco geram a barreira mecânica, como também o próprio trânsito do ar, né? O ar que nós inspiramos e o ar que nós expiramos também geram uma barreira mecânica. De barreira química, a gente vai ter também enzimas e de barreira microbiológica, a gente vai ter a nossa flora normal. Geralmente, a flora normal da região respiratória, ela está muito em harmonia com a flora normal do trato gastrointestinal, pela proximidade, né? Boca com faringe, por exemplo. E elas têm que ter essa parceria, digamos assim. No trato urogenital, a gente vai ter como barreira mecânica a produção de urina. A urina tem uma certa acidez, né? O próprio esperma, né? E a produção de muco, no caso, principalmente das mulheres. Né? Da química, a acidez da vagina, olha só, né? Substâncias denominadas esperminas, que fazem com que reduzam, né, faça com que, na verdade, o esperma ele fique mais puro, digamos assim, não tenha
micro-organismos junto com o esperma. Então, é até interessante se o esperma tiver... Não é legal, do ponto de vista biológico, que o próprio esperma tenha contaminantes de outros patógenos, com outros patógenos, né? Então, que ele seja puro, digamos assim, só tem espermatozoide e o líquido que vai nutrir esse espermatozoide, não tenha patógeno. Então, para isso, eles produzem uma enzima chamada espermina, tá? Além também de o sêmen ter uma quantidade muito expressiva de zinco. A flora normal é muito evidenciada nas mulheres e ajuda muito a evitar processos de infecção, infecção urinária, infecção do endométrio também, né? Nos olhos, a gente vai ter como mecânica a produção de lágrimas, né? Toda vez que nós piscamos os olhos, o olho ele é lubrificado, e essa lubrificação também garante a eliminação de patógenos. A química, a produção de enzimas, né? E a flora normal dos olhos. Nossa flora normal, em relação às demais floras na região do olho, ela é um pouquinho menor. Ela não tem muito micro-organismo, não. E nem pode ter, porque senão ia gerar um processo de infecção no olho, né? E a gente vai ver que na região ocular, a gente tem uma quantidade de resposta imunológica baixa. E a gente vai entender o porquê, certo? No olho. Tipos de imunidade, né? Como eu falei na frente, anterior, que existem os tipos de imunidade, que esse conceito às vezes é colocado de forma errada. O sistema imune ele vai ser constituído por dois tipos, a imunidade inata e a imunidade adaptativa. Todos os dois eles vão ser compostos por substâncias que a gente considera como proteínas, que a gente chama de componentes humorais, como também uma gama de células, com várias características diferenciais e agindo especificamente em determinado tipo de combate. Esses componentes são o quê? Similar nos dois tipos, mas a gente vai ver algumas diferenças entre a imunidade inata e a imunidade adaptativa. A imunidade inata, ela é a primeira linha de defesa, ou seja, vai ser a primeira forma de defender seu corpo, e a adaptativa não, é uma resposta mais especializada, mais específica, que ela seria o quê? Uma continuidade da primeira linha de defesa, que a gente chama de segunda linha de defesa. Então, para se ter a imunidade adaptativa, é preciso ter imunidade inata, tá? Então, aqui estou mostrando esse fluxograma de forma bem didática, só para vocês começarem a caracterizar que para a formação do sistema imunológico existem dois tipos de imunidade, tá? Quais os componentes, né? Quais os elementos desses tipos de imunidade? Nessa imagem, a gente está vendo que a imunidade inata, ela é constituída, aí no lado esquerdo de vocês, ela vai ser constituída por as barreiras físicas, né, do epitélio, ou seja, a própria pele, ela constitui a imunidade inata. Além disso, a gente vai ter os fagócitos, que são as células, juntamente com as células dendríticas, e as células NK, que a gente chama natural killer. São aquelas que perseguem o patógeno, vão até ele para destruir. A missão dada a elas é chegar até o patógeno e destruir esse patógeno. Os fagócitos e as células dendríticas têm um papel de englobar esse fagócito, destruir e sinalizar. Dizer que teve um patógeno ali e que esse patógeno precisa ser... para esse patógeno precisa ser gerada a imunidade ao longo do tempo, a gente chama de imunidade adquirida. Também, dentro da imunidade inata, tem um conjunto de proteínas que a gente chama de complemento. Esse complemento são várias proteínas que estão dissolvidas no nosso sangue, e essas proteínas, quando entra qualquer patógeno, elas se depositam sobre esse patógeno com o intuito de destruí-lo, tá? Ao conjunto desses elementos, a gente chama de imunidade inata. Aquelas que estão ali sem nenhuma especificidade. Já as células e proteínas que têm um alto grau de especificidade e que vão ter receptores específicos também nas células, a gente chama de imunidade adquirida. Que essa imunidade adquirida é fruto da imunidade inata. Quais os elementos que existem na imunidade adquirida? Linfócitos do tipo B, linfócitos do tipo T. Anticorpos são proteínas produzidas pelos linfócitos B, tá? E células T
numa categoria especial chamada células T efetoras. A gente vai trabalhar, basicamente, se eu fosse dizer, a imunologia se resume nessas duas imunidades. O que acontece na imunidade inata e o que acontece na imunidade adquirida. Então, nós vamos trabalhar e esmiuçar todos esses dois tipos de imunidade, certo? Imunidade inata e imunidade adquirida ao longo da disciplina, assim como os componentes que constituem cada tipo de imunidade, como também seus mecanismos. Aqui, ó, só mostrando quais são esses componentes nessa tabela. A gente vai ter as células da imunidade inata. Quais são? Fagócitos, né? Células natural killer, mastócitos, basófilos e eosinófilos, que constituem a imunidade, as células da imunidade inata. Quais são as moléculas solúveis? São tipos de proteínas, tá certo? Complemento, proteínas de fase aguda, certo? Citocinas e quimiocinas. São moléculas que vão ter esse papel de destruição desse patógeno. Já na imunidade adquirida, as células elas são mais especializadas. Quais os tipos? Linfócitos T, B. Também existe um tipo de célula que a gente pode dizer natural killer, que ela é das duas, mas ela é mais da imunidade inata, certo? E linfócitos T efetores, células T efetoras, tá? Células dendríticas ou apresentadores de antígenos. Vejam só, as células dendríticas também estão aonde? Na imunidade inata. Mas, na imunidade adquirida, elas são mais específicas, elas são apresentadoras de antígenos. A gente vai entender o que é isso também. E como moléculas solúveis, a gente vai ter o quê? Anticorpos altamente específicos. Então, cada patógeno vai ter um anticorpo específico. E se naquele patógeno mudou uma proteína de superfície, como está acontecendo agora nas variantes do SARS-CoV-2, a resposta imunológica ela muda também. Por quê? Porque não vai ter anticorpo específico para aquela mutação, tá? Também citocinas e quimiocinas. As etapas da imunidade, elas são basicamente duas, tá? Gente, eu não sei que horas são. Não sei se já deu mais de uma hora. Já, né? Já estamos Eu vou parar por aqui, tá? Aí na semana que vem a gente continua. Por quê? Porque o recomendado é a gente dar 60 minutos, senão fica muita informação na cabecinha de vocês. Tá bom? Dúvidas? Marcelo, por que que o senhor não termina esses dois últimos slides? Só dois. Pode ser. Acho que ficaria até melhor. Tá bom, então vou terminar. Eu falei assim por causa da recomendação, né? De 60 minutos. Certo? Ó, então, só continuando. Deixa eu botar aqui para apresentar. A gente vai ter as etapas da resposta imunológica. Tudo começa com o reconhecimento do patógeno. Esse reconhecimento ele vai envolver... Marcelinho, Oi, é uma pergunta. pode perguntar. Quando fala, assim, que da imunidade baixa, tem alguma coisa a ver com essa imunidade inata ou essa adquirida? Porque, Geralmente- como o senhor falou naquele slide que os parasitas às vezes têm mais facilidade, Sim, algumas sim. facilidades de driblar a imunidade, aí pode ser mais fácil Sim, da pessoa ficar doente. Tem alguma coisa a ver? Tem tudo a ver com as duas, na verdade. Por quê? Porque você não vai ter uma resposta, uma imunidade adaptativa, se você não tem uma resposta inata eficiente, né? Então, isso está muito relacionado também com fatores externos, como se o indivíduo tem uma boa nutrição, se o indivíduo não está no momento de estresse, porque o estresse ele aumenta o nível de cortisol, que é nosso hormônio, que a gente trabalhou lá em fisiologia, não sei se vocês lembram, que é o hormônio do estresse. Então, esse hormônio alto, ele diminui as células imunológicas, né? Vai diminuir a quantidade de células imunológicas, principalmente linfócitos. E aí a gente não vai ter uma resposta eficiente do ponto de vista da imunidade adaptativa, tá? Então, é uma relação direta mesmo. Imunidade baixa significa que você está com resposta imunológica inata não tão eficiente e resposta imunológica adaptativa, principalmente, não tão eficiente, porque ela é consequência da primeira, tá? Da resposta imunológica da imunidade inata, tá? Tudo começa, essa resposta imunológica, com o reconhecimento desse patógeno. Então, o que é que vai fazer? O que é que vai identificar esse patógeno?
A imunidade inicial, que a gente chama de imunidade inata, ela vai ter proteínas que vão estar percorrendo o nosso sangue, que a gente chama de proteínas solúveis, né? Que a gente também pode chamar de sistema complemento, tá? Mas além do sistema complemento, a gente também tem aquelas citocinas e quimiocinas que estão percorrendo o nosso sangue. E também vão ter certos tipos de receptores naquelas células, fagócitos, células dendríticas e também células natural killer, que são as células constituindo o quê? Esse reconhecimento ao patógeno, a partir do quê? Receptores celular. E as proteínas do soro, tá? Essas proteínas do soro são sistema complemento, tá? Sistema complemento, que a gente também vai esmiuçar ele. Já a segunda etapa da resposta imunológica, ela se baseia em algo mais efetor, que é isso, que dá uma resposta mais imediata. Seriam os mecanismos efetores, que são o quê? Aquelas células que a gente viu naquela primeira imagem. Tudo isso, essas duas respostas, elas constituem a resposta inicial, que seria a resposta inata, tá? Que a gente vai ver que é basicamente diferente, totalmente não, a gente tem coisas em comum, mas basicamente diferente da resposta imunológica adaptativa, tá? Na adaptativa a gente vai ter mecanismos efetores ainda mais especializados, que são as células com receptores altamente específicos para aquele patógeno e que sinalizam a produção de anticorpos também de forma muito específica. Então, a gente vai ter os linfócitos e as células T como sendo essas células efetoras e a presença de anticorpos que não existe em quê? Na imunidade inata. Imunidade inata não tem produção de anticorpos. Mas, professor, você não falou que tinha proteínas? Sim, tem proteínas sem especificidades, que não são anticorpos. Quando eu falo anticorpos, eu me refiro a uma alta resposta imunológica específica, uma alta especificidade. Ou seja, se eu entrei em contato com o vírus da gripe do tipo influenza A, aquele anticorpo só vai servir para eliminar aquele tipo de vírus. Se ele sofrer um tipo de mutação, aquele anticorpo já não reconhece. O organismo vai ter que produzir um novo anticorpo com base na alteração gerada por aquela mutação, né, na proteína. Gente, a imunidade adaptativa ela pode ser dividida numa resposta imune primária, aquela emergencial, aquela que vai ser sequência da imunidade inata, mas também ela tem uma resposta secundária, que é aquela que a gente chama também resposta permanente, imunidade permanente, de longa duração. É o que as vacinas elas tendem a trazer. É que você tem uma resposta adaptativa secundária, ou seja, que seu sistema imune reconheça por um longo tempo aquele parasita. São conceitos introdutórios, acredito que na cabeça de vocês vai estar meio confuso, mas o que é que a gente vai fazer nas próximas aulas? Trabalhar todos esses conceitos de forma específica, definindo, por exemplo, e esclarecendo todos os mecanismos da resposta inata e também todos os mecanismos da resposta adaptativa. Além também de esmiuçar sistema complemento, onde é que essas células são geradas, né? As células do nosso sistema imunológico, e também o que acontece quando existem problemas na falha desses mecanismos de combate a esses parasitas, tá? Perguntas. Essa referência aqui é de um artigo, mas todas as outras referências que eu coloquei aqui, ó, por exemplo, aqui, nessa imagem, você clicando já leva no link, certo? Já leva para a imagem lá. Aqui, essa tabela eu peguei de um artigo. Aí vocês vão para cá, se vocês querem saber mais sobre esse artigo, ele é bem simplesinho, vocês vão aqui para o DOI, tá vendo? Que eu coloquei aqui nas referências. E aí vocês vão tendo esse acesso mais fácil. Ok? Perguntas? Marcelino, Oi. a imunidade adaptativa, ela vai surgir a partir da imunidade inata.
Só que Isso. é como se fosse assim, por exemplo, a imunidade inata já vem, já tem no meu corpo aqueles. Desde quando você nasceu. Aí a partir de que eu me infecto, sei lá, com vírus, aí vai vir essa adaptativa que vai tipo, transformar a minha inata para combater esse determinado vírus? Não é que ela transforme, ela é gerada. Ela é gerada a partir da inata. A inata ela vai estar sempre existindo. Desde quando você nasceu, quando bebê, você já tem a inata. Agora, a partir do momento que você entra em contato com o parasita, a inata vai ser responsável por gerar uma resposta adaptativa. Que essa adaptativa ela tem de ser duradoura, certo? Para proteger o indivíduo. Deu para entender, Daniel? Deu sim. Tá? E Vai quando chamar... não chega, e Oi, quando não chega a adaptativa, é porque a imunidade está baixa, é? Não. A imunidade adaptativa, ela sempre vai ser uma resposta da inata. Ela sempre vai ser gerada. Ela sempre vai ser gerada. O que é que pode acontecer é que essa imunidade adaptativa a ser gerada, ela seja um pouco mais tardia, certo? Um pouco mais tardia. Não que ela não seja gerada, mas é que vai demorar um pouquinho mais. Isso também, gente, vocês têm que levar em conta a questão genética do indivíduo, né? Tem indivíduos que vão ter uma imunidade maravilhosa, digamos assim, uma resposta muito rápida, e tem indivíduos que não, que vão ter uma resposta um pouco mais lenta, mas que vão ter. Tô vendo agora o chat. Vou tentar, porque eu queria colocar no YouTube, certo? E aí, como faz tempo que eu não uso aquele portal lá, aquele canal, eu não sei se vou ter acesso rápido, mas eu vou tentar, certo? Colocar ainda hoje. Gente, dúvidas? Na próxima aula eu vou complementar essa introdução, faltam só, se eu não me engano, 5 slides dessa parte 2, e eu vou trazer uns esqueminhas da imunidade inata e imunidade adquirida. Aí vocês vão entender. A gente ainda não está trabalhando nenhum tipo de imunidade, a gente está vendo os conceitos gerais. Vai ficar mais claro para vocês quando eu estiver especificando cada um, certo? Cada um vai ficar mais fácil. Em relação às presenças, a gente não tem ainda, a nossa normativa ela só permite que a gente não bote falta. Então vai ficar lá em branco. Ninguém vai ter falta, certo? Dúvidas? Tá, gente? Então, na semana que vem, a gente se reúne ainda na quinta, né? Em patologia. É muito bom porque vocês estão vendo imunologia e patologia, tem muita coisa a ver. Muita coisa a ver mesmo. E na semana que vem a gente começa a trabalhar imunidade inata, certo? Aliás, órgãos linfóides. Para depois começar a imunidade inata. Ok? Boa semana, até quinta.